20th of January to the 1st of February, I'll be here. Will you be here? Yes, and Barrington will be here. And will you be here? Spielwarenmesse Nürnberg. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui nos estúdios da Rodrone, no Bandeira Centro Empresarial. E como sempre, vamos te pedir aí, inscrevam-se em nosso canal, curtam, compartilhem e ativem o sininho para poder receber as notificações de todos os episódios que nós postamos. E aí nos ajuda também a engajar o nosso conteúdo. Tá bom? E também aproveitar já para agradecer aqui os nossos parceiros, né, comerciais, como sempre, a Masfar Realidade Aumentada, agradecer a Orion Sites, né, que desenvolveu o nosso site www.toyspodcast.com.br. Aí você pode acessar o nosso site lá e também lá temos conteúdo, vamos ter novas parcerias e muito mais informação sobre esse mercado de brinquedo, além do podcast que a gente está fazendo aqui e disponibilizando esse conteúdo uma vez por semana no nosso canal. E também a We Love Create, que produz as nossas canecas aqui, tá bom? E antes de começar o episódio e apresentar aqui a nossa convidada de hoje, um recadinho do nosso patrocinador. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui e hoje a nossa convidada, eu a conheci na Feira de Jogos de Tabuleiro, a qual eu tive a oportunidade de ir há uns meses atrás, né? A DOF, Diversão Offline. Inclusive, a gente trouxe aqui a Fernanda Sereno, né? Que é a diretora de toda a feira lá. E dentro daquela loucura que eu vi, aquela feira de jogos que eu nem imaginava o tamanho que era esse mercado, eu conheci uma pessoa muito especial lá, né? E nos indicaram para trazer aqui para bater um papo, um assunto muito interessante, que tem até a ver aqui com o nosso patrocinador agora, a Spielwarenmesse, né? Hoje nós vamos conversar com a Patrícia Oliveira, e ela é gerente de biblioteca do Instituto Goethe. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre os jogos de tabuleiro e bibliotecas. Legal. Então, Patrícia, conforme, né, já falei aqui, o Instituto Goethe, né, é um instituto de origem alemã, né, que está aqui no Brasil. E aí na feira a gente conversou um pouquinho lá naquela loucura que que estava aquela feira lá. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre o Instituto, né? Como nasceu, qual a finalidade do Instituto aqui no Brasil? Bom, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, Instituto Goethe, ele tem como objetivo nos países que ele está, nós estamos em mais ou menos mais de 90 países, com mais de 150 institutos, é uma atuação global. E a ideia é que nesses países o Instituto trabalhe em prol do entendimento entre a Alemanha, a Europa e o mundo. No mundo, nesses países em que o Instituto está representado. Nosso objetivo é, desde apresentar a cultura alemã nas suas mais diferentes expressões e também conversar com as culturas locais desses lugares em que estamos, também atualizar a imagem da Alemanha como um país moderno, apresentar discussões intelectuais, expressões culturais, uma delas os jogos de tabuleiro, e também inserir no ensino, no sistema de ensino do país, no caso brasileiro, o idioma e a cultura alemã. Então esses são os nossos objetivos nos países que estamos, esse é o nosso objetivo também no Brasil, com 4 unidades. Ah, legal. Ah, você tem 4 unidades aqui no Brasil? No Brasil, sim, somos 12 na América Latina, mas aqui no Brasil estamos em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E Patrícia, qual é o público que o Instituto atinge? Bom, isso tem a ver também com os nossos objetivos e com as nossas formas de atuação. Nós somos um instituto cultural alemão, então nós trazemos o idioma, a cultura e a sociedade. O idioma através de formação de formadores de alemão, então nós formamos professores de alemão, nós damos aula de alemão nos nossos institutos e nas instituições parceiras. Também apoiamos sistemas públicos de ensino. Também, através da atuação da programação cultural, a gente oferece parcerias, então fazemos sessões de cinema, trazemos intelectuais, apoiamos vindas de músicos estrangeiros para cá. Nós atuamos apoiando a cena cultural local, então também pega um público que absorve cultura e esse tipo de entretenimento.
E, claro, também aqueles que nós desejamos atingir, que são pessoas interessadas, em geral, pela cultura alemã. As bibliotecas são, inclusive, uma porta de entrada para isso também, além da atuação cultural. Então, é esse público mais abrangente que nós gostaríamos de apresentar a Alemanha e suas expressões, quem quer aprender o idioma alemão e também quem quer migrar para a Alemanha com objetivos profissionais pessoais. E como que a Patrícia Oliveira foi parar no Instituto Goethe? É uma história muito longa. Ela começa mais ou menos na minha adolescência. Não sei muito bem explicar por quê. Meu sobrenome é Oliveira, não tenho conexão nenhuma familiar. Oliveira, né? Oliveira, lá é Oliveira. E sempre quis conhecer a Alemanha, sempre fui apaixonada pela história da Alemanha. Minha mãe descobriu que existia escolas públicas dando aula de alemão. E ela dormiu para pegar a vaga. Isso foi em 2001. E nesse ano, em 2001, eu iniciei fazendo o curso de alemão numa escola pública. Passam-se muitos anos, mais de uma década. Lá em 2014, quando eu me torno funcionária pública, eu começo a estudar alemão no Goethe de fato. Fico alguns anos, uns 2, 3 anos fazendo o curso ali. E nunca mais fui me afastando da cultura e idioma alemão. Em 2019, eu fui contemplada com uma bolsa de uma fundação cultural alemã, a Fundação Alexander von Humboldt. Vou morar na Alemanha, moro lá 2 anos com meu esposo, e quando eu retorno, abre uma oportunidade no Instituto Goethe São Paulo, que é um dos lugares mais, sou suspeita para falar, mas um dos lugares mais interessantes e mais bacanas da cidade de São Paulo. Desde a minha adolescência, quando eu descubro o idioma alemão como uma possibilidade, era a biblioteca favorita. Todo mês eu ia com o meu pai, com a minha mãe buscar livros, saía com a mochila carregada. E abre a oportunidade, eu volto da Alemanha para atuar e estou lá desde 2021 como gerente de biblioteca. Mas quando você foi para a Alemanha, você foi trabalhar? Eu fui como pesquisadora da Fundação Alexander von Humboldt. Eu fui como bolsista fazer uma pesquisa sobre bibliotecas e memoriais. E lá, estando lá, soube da oportunidade do Brasil, então eu retorno. Lá eu fui pesquisadora, era também uma espécie de trabalho, porque meu trabalho também, minha pesquisa era prática, mas volto para ser bibliotecária aqui. Qual cidade que você foi lá? Lá ficamos em Bonn e em Berlim, nas 2 capitais que já foram capitais. E qual cidade que você acha da Alemanha assim mais, sei lá, mais assim, talvez que você morasse, tirando essas 2 aí no caso? Eu voltaria para Bonn. Eu não gostei muito. Bonn. Fica onde, mais ou menos? Fica próxima à Colônia, próxima a Frankfurt, Stuttgart, do outro lado, na Renânia-Westfália, Nordrhein-Westfália, perto do rio Reno, abaixo de Essen, aqui direcionando para o pessoal dos jogos. É uma cidade incrível, ela tem tudo, tem a sede da ONU na Alemanha, a sede da Deutsche Welle também, da TV, tem museus incríveis, é uma cidade pequena, onde se faz tudo a pé, de bicicleta, próxima a cidades enormes, próxima à Holanda, tem facilíssimo acesso, mas é uma cidade pequena, com todos os acessos. O que é pequeno? Pequeno seria uma cidade que não é do tamanho, por exemplo, de uma megalópole, como Berlim. Berlim é muito grande, eu nasci em São Paulo, vivo em São Paulo, mas Berlim não é comparável, é muito ainda maior, acredito. Então seria uma cidade que não é Berlim. Mas são muitas cidades, eu acho que eu só escolhi uma. Eu tive a oportunidade já de ir, eu fui para Nuremberg, né, pra feira e tal, mas aí a gente ficou naquela cidade, acho que eu já fiquei em Erlangen, Bamberg. São próximos ali à feira. São próximos ali à feira, depois eu fui para Munique, que mais? Acho que óbvio, Nuremberg e tal, e agora que eu vou, ano que vem, vou para Frankfurt, né? E depois eu vou de trem de Frankfurt para Nuremberg, que eu falei, eu não quis ir de avião, sabe? Eu falei, eu quero ver, eu vou chegar de dia, quero aproveitar o rolê. Então, indo de trem, acho que dá para ver bastante coisa, né? E o bom da Alemanha é também, até pelo instituto que eu trabalho, o nível de imersão que eu tenho com a cultura. A Alemanha, são muitas Alemanhas, assim como o Brasil, a gente tem muitos Brasis. Então você tem cidades com vocação industrial, com vocação cultural, você tem museus incríveis, você tem uma natureza muito interessante, você tem programas para todos os tipos. Então, Munique e Berlim são as mais conhecidas, eu acredito, Frankfurt por uma faceta um pouco mais empresarial, como seria a nossa São Paulo, mas todas elas têm o seu brilho, assim. Eu tive um amigo que jogou futebol no Munique 1860.
Que a né? Débora falou. Munique 1860, jogou 5, 6 anos lá, foi até ídolo da torcida lá, tal, enfim, Rodrigo Costa. Acho que a primeira vez que eu fui para a Alemanha foi 2007, 2008, enfim. Mas assim, eu fiquei muito impressionado com parece que é tudo cronometrado, tudo certinho, as coisas funcionam. Foi a primeira vez que eu vi um ônibus chegar no horário certo. Olhei ali, saí da 17h33. Falei, cara, vai chegar 17h33, o ônibus encostou, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem um negócio mais, né, pra lá. Nosso negócio aqui já é mais... E assim, o brasileiro que vai para lá, ele sofre um pouquinho nessa adaptação, você acha? De verdade, eu acho que cada cultura tem a sua, como eu posso dizer, a sua ferramenta, né? Então, você tem esse aspecto da pontualidade e dessa metodicidade, mas eu acho que, por exemplo, o brasileiro traz muito brilho nesse sentido da adaptação. Então, o nosso ônibus não chega pontualmente, mas a gente chega mesmo sem esse ônibus. Então, eu acho que é verdade. Essa união é bem interessante, de você conseguir essa expansão, essa possibilidade de pensar de formas diferentes e também num contexto em que as regras elas estão estabelecidas de uma forma um pouco mais rígida. Então, eu acho que é um jogo interessante, posso dizer assim. Mas é completamente diferente o povo, assim, né? É um povo mais... que falam um pouco mais frio, né? Nós somos, assim, brasileiro é tudo e chega, e abraça e tal, e eles são mais, pelo menos a impressão que eu tive, né? Assim, mais retraídos. É o normal para eles, né? Mas às vezes a gente que é acostumado a chegar, já foi brincar, já não é. É que eu tô te perguntando isso, por exemplo, assim, a ótica de uma brasileira, né, que conhece profundamente a cultura da Alemanha. E eu convivo com eles, né, no meu trabalho também. Eu te convido e convido também as pessoas a irem ao Instituto para ver como são as festas lá, são muito boas, os nossos eventos também. Eu acho que nós temos sim esse aspecto cultural de maior calor, mas a gente também... a gente pode falar aqui de profundidade de relação, então eu acho que são aspectos bem diferentes. Eles tendem, e porque é uma tendência, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas eles tendem a ter formas de expressar diferente de nós. Nós somos muito barulhentos, expansivos. Em lugares públicos a gente fala, e sim, isso eu percebo, mas ao mesmo tempo também tem brasileiro que é super retraído. Tem alemão que é mais expansivo. Eu conheci pessoas na Alemanha que eram carinho puro, né? Então, que expressam isso de forma muito aberta. Eu acho que tende a ser uma impressão que a gente tem mais global, e eu acho que essa é a beleza da coisa de estar no Instituto Binacional. Ele é nacional alemão, mas tem essa cultura tão presente dos dois países. Você tem essa... Vamos ver se é isso mesmo? É isso que é legal. Você perceber que existem essas diferenças naquilo que a gente acha padrão. Se eu acho eles mais frios, não sei dizer. Eu acho que uma coisa que desde que eu comecei a trabalhar com alemães, tem uma questão da objetividade muito forte, né? Que é um trabalho para mim todo dia, né? Expressar-me de forma mais objetiva, entregar as coisas de uma forma mais objetiva, mas eu acho que isso é muito próprio do ambiente de trabalho também. Eu acho que eles têm formas diferentes de expressar carinho e proximidade que a gente tem outras. Sim, são culturas, né? Culturas diferentes, né? Isso aí é normal. Das cidades que eu fui, assim, eu acho que eu era um país que eu moraria, seria na Alemanha. Bacana. É bacana. Recomendo. Mas é que é aquele negócio, né? A gente vai, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, é uma coisa. Você tá mais como... Agora, viver o dia a dia lá, né? Aí que... Isso que aprender o alemão é importante, porque você vai aprender, ter mais recursos para se achar nessa sociedade. Porque é evidente, aqui, se você vai pagar uma conta de energia, se você vai fazer qualquer coisa, você não precisa pensar a respeito. Você sabe, inclusive, como funciona. Quando você vai para outro lugar, essas coisas básicas se tornam fundamentais no seu dia. Você não consegue resolver se não souber. E aí, quando você conhece o idioma, você começa a achar formas de resolver mais fácil. E aí, a sua adaptação se torna um pouco mais fácil. Não que você não vá ter apoio, mas quando você é mais fluente, o mais fluente possível no seu nível, e aí estou dizendo de idioma, você consegue realmente se virar melhor. Então, essa é uma dica, assim, tente sempre não só pegar dicas do que fazer, mas como eu acho essa informação... o idioma ajuda nisso. Como que eu chego nessa resolução?
né? E porque, sim, morar e passear são coisas distintas. Isso vai da adaptabilidade de cada um, mas existem ferramentas que ajudam nessa adaptação. Uma delas é a compreensão do idioma. Sim. E no caso, assim, no Instituto Goethe, quando chega lá um jovem, um adolescente, alguém interessado, qual é o primeiro passo dele? Qual que é a porta de entrada? Por onde ele começa a, de repente, a ter algum benefício do Instituto? Bom, excelente pergunta, obrigada. Ele pode ir na biblioteca, né? Essa ideia que nós sejamos essa porta para... Eu ainda não estou fazendo curso, mas o que é esse lugar? Porque é um lugar encantador. Eu vi pelas fotos, é bem bonito lá. Ele é arborizado, Sim. ele está num topo de uma subida. É uma casa? Era um antigo convento ali. Ah, tá. E aí o Instituto, ele entra ali... Eu achei que era um casarão antigo de... Ele era um antigo convento. Ah. Inclusive a biblioteca fica onde era uma antiga cozinha, então ela tem uma espacialidade bem específica. É um lugar muito bonito, é um lugar que tem área livre, aberta, que você consegue ter verde, você consegue ter isolamento, na biblioteca isolamento acústico para ter um pouco mais de tranquilidade para ler, você tem salas de aula bem agradáveis, você tem um jardim a gente fala que é o nosso Biergarten, você tem um jardim com uma cantina que tem comida tradicional alemã, para você ter um pouco mais de imersão. Então, a primeira coisa, eu acredito, quando o jovem entra no instituto, tem esse choque visual, que eu acho que se você sai daquela avenida movimentada do trânsito, do rush de São Paulo, e você entra naquele lugar. Então isso para mim já desde sempre foi encantador. E aí você entra e você vai conhecer a partir da biblioteca, ou às vezes de disposições que a gente faz no térreo, da própria cervejaria, recomendo também. Você vai já conhecer, nossa, aqui tem um cenário que não é muito particular. E aí você vai até a biblioteca. A biblioteca é aberta a todas as pessoas, ela é gratuita, é só se inscrever. E aí você consegue acessar os materiais, não apenas materiais em alemão, mas também em português. Essa é uma ideia para que você consiga também conhecer mais dessa cultura também em português, sem ainda ser fluente. Então, acho que a primeira questão é você entrar, ver o espaço. Segunda questão, você acessar esses conteúdos. Gostei, me engajei, me interessei. Você pode se matricular nos cursos. Então, você tem hoje, depois da pandemia, principalmente, você tem oferta de cursos digitais, você tem oferta de cursos presenciais, você tem o material didático acessível na biblioteca, você tem ofertas de streaming, você pode acessar a biblioteca digital online, 24 horas, também gratuita. Então, essa ideia de que a porta está aberta e ela está, de fato, já são vantagens para quem, olha, eu quero ver o que é esse lugar. Gostei dessa cultura, quero aprofundar nesse idioma. São diferentes níveis de interesse que a gente consegue atender só de você chegar e ir até lá. Então, é isso que uma pessoa começa fazendo lá, pisa. E aí entende um pouco do que é já esse ambiente e começa, então, se quiser, um curso de alemão e acompanhar nosso programa de construção cultural e com parceiros ou dentro da casa. Então, Patrícia, aí aproveitando, né, toda essa conversa em alemão, não sobre o alemão, né? Porque falar para você, para mim é tão difícil essa língua, assim, eu não sei, acho que dá uns trava-língua, né, porque a pronúncia, né, às vezes, eu sei que tudo é estudo e é você se adaptar, né, mas a gente acaba tendo você acha que tem um certo receio da pessoa aprender um alemão por parecer difícil? Eu acho que cada pessoa vai para aprender idioma por motivos muito diferentes, inclusive esse, da curiosidade. O alemão não é um idioma que a gente tem sempre, normalmente, no Brasil, ouvindo o tempo todo. Você liga o rádio, você está ouvindo outras coisas. Mas tem muito dessa aproximação. Existe um estranhamento, mas é muito mágico quando esse estranhamento se transforma numa particularidade. Você fala, olha, eu conheço, isso aqui me é particular. Então, sim, é o treino e é treinar esse ouvido e esses olhos. A gente tem muita oferta gratuita de streaming, a gente tem biblioteca, só aqui já fazendo propaganda. Então você consegue ir quebrando esse estranhamento, mas sim, se a pessoa também for por esse interesse um pouco mais, nossa, que diferente, também tem lugar para ela, porque essa diferença também é interessante, porque ela te faz ter contraste com um idioma tão diferente do nosso. Né? Em quanto tempo você acha que dá para ter o básico do básico? Impossível de dizer, porque isso é muito pessoal, muito pessoal. Existem módulos, mas isso é muito pessoal, porque vai também do quanto de imersão que você vai fazer, porque essa imersão ela é fundamental.
Você acha que em 3 meses dá? Você vai para a Alemanha agora? Então, por que falando em 3 meses, né? Porque agora em janeiro de 2025, né? De 28 de janeiro a 1º de fevereiro, nós temos a Spielwarenmesse, que é a feira de brinquedos lá da Alemanha, que acontece em Nuremberg. Então, se você gosta de brinquedos e inovação, você não pode perder a Spielwarenmesse, a maior feira do mundo do setor de brinquedos. Descubra as últimas tendências e inovações e participe. Spielwarenmesse, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, em Nuremberg, na Alemanha. Para mais informações, você acessa o QR Code que está aqui na tela, aí você vai cair direto no site lá da feira, e lá tem tudo aquilo que você precisa saber para você estar participando dessa, que é a maior feira de brinquedos do mundo, que com certeza a Patrícia já deve ter ido lá. Próximo ano é minha vez. Eu fui é? em Essen agora. Ah, então. Aí que foi dada a deixa que a gente chamou a Patrícia aqui, onde a gente conheceu em relação aos jogos de tabuleiro, né? Porque a Alemanha é um berço de jogos de tabuleiro, né? E aí, como eu falei, a DOF, né? Um universo de uma feira de jogos de tabuleiro que eu fiquei, assim, abismado. E a Patrícia esteve em Essen agora, que é uma feira na Alemanha, como se fosse a DOF aqui no Brasil, né? Só fala de tabuleiro. A Spielwarenmesse, ela é os lançamentos do mercado de brinquedo em geral. Até a Fernanda falou assim, e aí, jogos de tabuleiro, é brinquedo ou não é brinquedo, né? Fica essa dúvida. Mas como é que foi lá em Essen a feira? Bom, eu fui nessa vez realmente para experimentar. Foi a primeira vez que eu visitei. E foi incrível, porque é um mundo, né? A Alemanha, ela é o berço dos jogos de tabuleiro moderno. Os jogos de tabuleiro no mundo, eles estão aí há mais de 5.000 anos. Então, a Alemanha é o berço moderno. E quais são as características desses jogos modernos, né? São jogos que eles dependem menos da sorte, você explora outros aspectos na mecânica e também nas propostas temáticas, e isso faz com que o jogo fique mais interessante. Sai um pouco desse lugar que a gente conhece dos jogos comuns, do rolar o dado, do avança a casinha e conhece alguma informação. Pode ter isso também, mas não é a única mecânica possível. Por isso que acho que contrasta tanto com a nossa experiência de infância. E a Alemanha foi em 95, quando surge o Catan, que explodiu como, nossa, existe alguma coisa aqui para além de você só tentar a sorte no tabuleiro, né? Porque isso dá muita desigualdade entre os jogadores. E essa experiência em Essen foi conhecer um mundo que é, além de muito elaborado em termos de mercado, porque eu não consegui visitar todos os pavilhões, eu fui só para um dia, era o meu último dia na Alemanha, eu fiquei um dia, eu não visitei 1/3 da feira. É um mundo... É a maior do mundo, de fato. Para mim foi uma experiência de conhecer editoras do mundo inteiro. Então, eu comprei jogos da Coreia do Sul, eu conheci pessoas, inclusive brasileiros que estão na Europa, publicando seus jogos agora lá, o que foi um grande orgulho. Então, eu vi coisas que talvez aqui eu ainda não visse tão cedo, ou se visse, viria na tradução, e lá eu já vi em loco. Então, essa foi a minha experiência em Essen, foi conhecer... abrir um pouco mais as referências desse universo que eu estou trazendo para a biblioteca com a nossa coleção especial. Ah, que legal. E aí, ano que vem, você vai para a Spielwarenmesse? Espero que sim. É? Sim. Ah, você não conhece ainda essa? Ainda não. Porque a Spiel, qual foi a minha relação com a Spiel? Bom, entrando aqui na biblioteca e o que ela faz. Desde 2021, a biblioteca ela veio com uma coleção de jogos. E essa coleção foi crescendo, porque nós fomos percebendo os potenciais desses jogos na nossa atividade cultural, na aproximação Brasil e Alemanha, pelos jogos da Alemanha, e também o que a gente queria trazer de criativos do Brasil que poderiam ter espaço no nosso local. É também nosso papel, fortalecer a cena local. E então, a gente vai... numa crescente de ampliar parceiros, a gente começa a conhecer eventos, editoras, ampliar os nossos próprios eventos com essas editoras, com designers independentes. E a Spielwarenmesse entra onde? Quando eu conheço o DOF, que é o maior da América Latina, que a Fernanda já veio aqui, já falou com vocês. Inclusive, se eu não me engano, no que vem vai sair de onde está e vai para o Center Norte, né? Precisa ampliar, é um mundo e ele está se expandindo ali.
No DOF, o Goethe fez um evento B2B, assim como o Spielwarenmesse, que é B2B, business to business. A gente fez o seguinte, a Fernanda tem o DOF, nessa edição ela tinha o DOF para o público final. Nós convidamos a Scarlett Wysotsky, que é a CEO da Spielwarenmesse, como biblioteca do Instituto Goethe, nós a convidamos para fazer um pré-evento, como se fosse um esquenta, a gente brincou que era um esquenta, para ela falar sobre a Spielwarenmesse, que é pouquíssimo conhecida no Brasil, pelo menos para esse público game designer independente, como a feira de negócios. A gente conhece tendencialmente mais Essen, que é a feira de clientes, B2C. E nós trouxemos a Scarlett para esse evento. Foi o dia que eu fui na feira, foi que a Scarlett estava lá. Exato. Que a Débora falou, a Scarlett vai estar aqui e tal, então vem aqui para conversar com ela. Foi exatamente por essa oportunidade, o Goethe traz a Scarlett para que ela fale com as editoras, olha, existe essa feira, existe esse universo, e aí a minha relação com a feira começa aí, e a Scarlett foi tanto falar para esse público, como também no DOF, para o público final, para falar sobre as duas feiras. Hoje, a Spiel Essen está conectada à Spielwarenmesse. Então foi essa relação, por isso que agora eu vou talvez conhecer a Spielwarenmesse, porque como bibliotecário e como biblioteca, nosso papel é de apresentar parceiros, a gente já fez isso. Então agora a nossa parte é continuar fazendo elaboração da cena criativa, né, com os game designers e pequenas editoras principalmente, mas também agora melhorar os nossos eventos, trazer mais variedade para o nosso público. Ah, que legal. E aí, lá em Essen, o que você viu de curiosidade de jogos? A gente estava conversando ali que você falou até que comprou um jogo. Sim, que ensina você a programar, através de um jogo de tabuleiro, né? Esse eu conheci já aqui no Brasil. Preciso me lembrar da editora exatamente. É sobre, por exemplo, lógica de programação. A lógica de programação. Isso. Em que você tem um computador no tabuleiro, é um jogo de lógica em que você tem que descobrir a sequência de lógica desse computador. Isso é lógica de programação pura. Isso eu aprendi com um jogo de tabuleiro que nós compramos na biblioteca, eu testei e falei, isso é magnífico, isso aqui para estudar lógica, incrível. Lá em Essen, eu conheci uma editora que ela é feita por um grupo de saúde feminina e também pessoas vítimas de violência, uma associação que eu nunca teria acesso a isso. Inclusive por barreiras idiomáticas, eles estavam em Essen e eu descobri que eles desenvolviam jogos para tratar diversas questões clínicas, inclusive. Então, por exemplo, bullying escolar, tratar crianças que trabalham com equinoterapia e autismo, jogos muito bons, com jogabilidade boa, porque também tem isso, o jogo de tabuleiro você não vai, ou pelo menos na biblioteca a gente percebe, jogo que ele é um pretexto, ele não vai sair, não vai rodar. Entendi. Jogo que é uma carta com informações. Quando você não tem a jogabilidade, a estrutura de jogo, ele não tem interesse. E esses jogos eu conheci lá porque eles são jogos de aplicação clínica, jogos fantásticos, inclusive divertidos, que você pode utilizar para discutir com crianças, por exemplo, sobre como se proteger em situações de bullying, ou como é uma casa diversa, como é composta uma casa feita por diferentes pessoas. Então, esse tipo de coisa eu encontrei em Essen. E isso que foi bacana. Eu vi tanto o mainstream, eu vi as grandes, Asmodee, vi a Cosmos, vi outras editoras enormes, que não tem nem o que se dizer, mas também vi iniciativas pequenas que sabem que ali o público também busca diversidade. Essa diversidade eu encontrei lá também. Né? Então foi bem legal por isso, porque não foi só para ir jogar e curtir, mas também com esse scanning profissional de falar assim, nossa, tem muito mais coisa que meu olho ainda não tá chegando, e agora vai chegar, porque, enfim, essa é a meca desse lugar. Então, eu vi algumas fotos acho que a Débora postou lá na Berg Eventos e tal, e eu falei, é tão loucura, acho que é muito mais loucura do que aqui, né, a nível de quantidade de pessoas e tal. Sim. 200 mil pessoas, se eu não me engano. Caramba! 200 mil pessoas, eu acho que mais de 1.000, eu não me lembro exatamente o número de expositores, mas eu fiquei um dia, eu não visitei um terço da feira, e andei bastante. Então, e aí, o que eu falo assim, às vezes, a gente tocou no assunto da objetividade da cultura alemã, a gente vem aqui na feira de brinquedo, aqui no Brasil, são estandes assim, muito bem, como é que eu vou dizer, construídos assim, mas se foca muito no stand para deixar bonito, alguns são fechados, alguns são, lá ele é
eu não diria mais simples, mas ele é mais, eu acho que ele é mais objetivo. Não se foca... Na Spielwarenmesse. Não se foca muito a nível assim de você fazer uma superprodução de stand, a nível de apresentação. Se foca mais em ter o produto seu ali e tal, e visitar, né? Não é aquele negócio absurdo que aqui, embora a feira fique muito bonita tal, porque cada um tem seu layout e tal, nessa outra, na Spiel, ela é mais objetiva e, assim, é muito, muito, muito maior, né? Então, assim, a gente tem que ir preparado para andar pra caramba. Sim. Né? Sim. Porque eu não sei qual que é o tamanho de Essen de jogos. Uau. A Débora tem essa metragem perfeita, mas eu me lembro, sim, de cabeça, 9 pavilhões ou 7 pavilhões. Ah, mas então é enorme também. É gigantesca. É gigantesco, né? É gigantesca. A Spielwaren eu ainda não conheço, mas A Spiel eu faço uma comparação assim, que aqui no Brasil é 30 mil metros quadrados. Lá, 160 mil... Aqui não tem 160 mil metros quadrados, alguma coisa assim. Então, assim, é enorme, né? É um pavilhão para cada nicho. É só boneca, outra é só carrinho, outra é só hobby, outra é só... Então, assim, é um negócio assim, absurdo. E talvez se juntassem essas duas feiras, ficaria muita coisa para uma feira só, né? E também, aí eu tô falando que eu conheci, também o que tem a ver com o meu trabalho com a biblioteca, que são públicos distintos. Uhum. Uma é negócios, né? Spiel Essen, mas a desse ano foi B2B, o B2C também. Não, Essen, pelo que eu entendo, é sempre B2C. B2C, sempre para consumidor. Tá. Uhum. E aí você experimenta os jogos, você conversa com editoras, vê os lançamentos. Uhum. Aqui na Spielwarenmesse você tá vendo fornecedor, B2B, outra isso, coisa. Então acho Uhum. que é um caráter diferente de fato. Uhum. E o que me encantou em Essen é exatamente essas possibilidades de teste, né? Então eu consegui testar muita coisa e consegui dialogar e ver a mediação também, que isso culturalmente é interessante. Como eles mediam? Até pelo volume de pessoas. Então isso é bem interessante, mas são características de feiras diferentes. Uhum. Então existe uma parceria entre o Instituto, a feira em Essen, a DOF aqui. Tem uma parceria entre vocês? O Instituto Goethe, ele fortalece a cena local e ele tem essa proposta de trazer especialistas alemães para cá para fazer trocas, né? Fazer intercâmbio cultural. O que nós fizemos esse ano, através da biblioteca, foi trazer uma parceira que é a Spielwarenmesse, que também, nesse momento, especialmente representa Spiel Essen, trazer essa parceira, a Scarlett, para falar numa feira que foi o DOF, porque nós queríamos que a maior feira conhecesse a maior feira da América Latina. Foi essa proposta que o Goethe fez. Além disso, que as editoras também pudessem ter um dia para interação, porque faz falta, é importante. Além disso, o Goethe também conhecer e ser conhecido por essas editoras, né? Por exemplo, minha participação aqui no seu podcast, fazer com que o Goethe seja reconhecido como uma instituição para esse tipo de contatos e conversas, como um espaço, inclusive, físico para isso. Então, esse foi o nosso papel. Essa é a parceria que a gente fez, na verdade, de que o Goethe trouxe, porque para nós é interessante que esses contatos aconteçam e culturalmente mostrar, sim, jogos de tabuleiro tem tudo a ver com a cultura alemã. Então, se o DOF está falando disso, o DOF tem que falar com quem está falando disso. Sim. Foi essa a estrutura de parceria que nós montamos. Tá, entendi. Alguma coisa a mais, Patrícia, que você queira falar do Instituto aí, pode ficar à vontade. Eu acho que eu queria muito falar sobre a biblioteca em especial e a nossa coleção Ludoteca. Por que uma bibliotecária está aqui falando, né, para o pessoal da indústria assim, nossa, você é bibliotecária e tal, mas não é qualquer bibliotecária. Qual foi o ponto? Os jogos de tabuleiro na cultura alemã são extremamente importantes, né? 1 a cada 4 famílias joga jogos de tabuleiro com muita frequência. O jogador na Alemanha frequente compra mais de 10 jogos por ano. Isso em volume de indústria é enorme. Esses dados saíram na Spielverlag desse ano, logo após a feira de Essen, inclusive. Mesmo depois da pandemia, com o mundo em recessão, os jogos de tabuleiro, principalmente na Alemanha, foram consistentemente crescendo. Ainda hoje estão em crescente. Isso é muito interessante pensar em termos de mercado. Ok, mas pensar os jogos aqui como bibliotecária, por que eu estou aqui também fazendo esse papel? Tem a ver de pensar uma ferramenta muito importante social.
Eu quero apresentar a Alemanha, eu estou aqui como missão da minha instituição de mostrar uma faceta moderna, cultural, de uma expressão tão importante como os jogos de tabuleiro, porque isso tem a ver com mostrar a Alemanha. A Ludoteca é uma coleção que ela começou com 20 jogos, estavam lá na estante, eu cheguei, olhei aqueles jogos e eu mesma, por experiência pessoal, me interessei muito. E nesse interesse eu comecei a jogar e percebi o poder na minha própria casa. Caramba, a gente deixa o celular de lado. Caramba, a gente entra num tema que é totalmente distinto, né? Poxa vida, você desestressa um pouco, você sai um pouco do digital, começa a olhar no olho, conversar. E desde que isso começa a acontecer em 2021 até 2024, que é esse ano que a gente traz a Scarlett, tem o contato com a Spielwarenmesse, que a instituição, através da biblioteca, faz um contato de negócios, essa crescente só mostra que a gente brinca sério, né? Uhum. Então a gente já oferecemos, né, em algumas oportunidades, workshop para educadores que querem utilizar jogos de tabuleiro para desenvolvimento de competências sociais, emocionais. A gente oferece um espaço seguro para as pessoas jogarem os seus próprios jogos, mas também os nossos, porque a nossa ideia de curadoria é diferenciada. Bibliotecas são espaços de curadoria. Né? A biblioteca vai estar numa biblioteca aquilo que a gente quer que seja compartilhado, que seja acessado. Então, a gente compra jogos com conteúdos bem legais, a gente garante o que a gente coloca e media com qualidade. Então, a gente passa por essa fase de apresentação para o público, formação de audiência, até chegar nessa parte de game designers. Vocês querem um espaço para discussão? Spielwarenmesse, vamos conversar com o Brasil para as editoras entenderem também esse universo de negócios. Editoras, vocês querem apresentar no Instituto o catálogo de vocês para o nosso público e vocês mediam os jogos? Para nós é uma forma de ter atividade cultural e para vocês é uma forma de vitrine também, desde que, claro, passe pela nossa curadoria e sejam materiais adequados. Então, por que uma bibliotecária está aqui? Porque toda oportunidade eu creio que nós, bibliotecários, temos que estar nos lugares para falar, né, que é importante, né, ter bibliotecas ativas, bibliotecas, né, animadas. Jogos de tabuleiro fazem isso. As pessoas vão, ficam, se divertem, levam isso para as próprias famílias. Você diz que você não joga tabuleiro ainda. Pois é. Você precisa ir lá, aproveita, a biblioteca é um espaço que a gente também está pensando em sustentabilidade, não só das pessoas que... O jogo não é necessariamente uma ferramenta barata, né? Não é todo jogo que é barato. Hoje existem jogos de entrada, inclusive de preço, tá? Mas se você não quiser comprar porque você fala, eu não tenho experiência, Patrícia, vai que eu compro um jogo ruim. Você pode testar lá. Testa, vai conhecer. A editora também, vai lá, mostra o jogo, vê como é que é a adesão das pessoas. Eu acho que nós somos um espaço que você pode fazer isso sem medo. Você experimenta. Outra coisa talvez eu não compre um jogo porque ele é caro, mas se eu gostar na biblioteca, eu vou comprar depois. Você forma esse público a partir dessa proposta de experiência, né? Então, eu venho aqui trazer essa mensagem da biblioteca, que passe tempos de qualidade, passe tempos offline, se possível com a gente jogando jogos de tabuleiro. Isso vai te fazer conhecer não só sobre a Alemanha, também é a nossa proposta, evidentemente, mas também sobre ter momentos de qualidade com as pessoas ao seu redor, conhecer outros temas. Eu te falei da programação, poderia te dar N outros exemplos de coisas que eu aprendi incríveis sobre a nossa própria cultura. Por exemplo, você sabia que existe um jogo que você aprende a montar um desfile nota 10 de escola de samba a partir do tabuleiro? Nunca ouvi falar sobre isso. E se eu te disser que esse jogo foi desenhado por um canadense? Piorou. Que canadense tem de escola de samba? Muito. É um dos meus jogos favoritos. Caramba. E é um jogo, chama Carnavalesco. É um dos meus jogos favoritos. É um dos meus jogos que eu sempre recomendo, porque ele tem o fator sorte. A gente está acostumado com o dado. Você vai jogar o dado também, mas tem muito de estratégia e de quê? Lógica. Você tem que respeitar a critérios. Os critérios de uma escola de samba, como comissão de frente, como harmonia, bateria. Que legal isso. Você aprende isso a partir dos dados e você tem que respeitar critérios para pontuar melhor. O que você pode absorver disso? Você vai conhecer o maior teatro a céu aberto do mundo, que é o Carnaval Brasileiro, a partir de um jogo de tabuleiro que tem tudo a ver com a cultura alemã, que foi feito por um canadense. Aproveita isso nesse espaço. É caro.
tá lá, você vai jogar, é de graça. E o nosso ainda é autografado, porque o Ron é nosso amigo. Olha que legal. Outro jogo dele também, você entender sobre a lógica das 7 pontes, eu esqueci, desculpa o nome do matemático, mas é uma fórmula que existem 7 pontes numa cidade na Alemanha, e não é possível você atravessar a cidade sem repetir pelo menos uma, não é possível. Essa lógica... essa eu só vou pesquisar depois. São as 7 Bridges, o jogo. Que legal! É o mesmo mecanismo, é o mesmo cálculo que se usa para redução de rotas. Então, você usa isso para aplicativo de carro, coleta seletiva, como você faz a melhor rota de uma maneira mais econômica e reduzindo a redundância de trajeto. Porque se é impossível você não passar por aquele lugar, você vai passar menos vezes. Logística, isso eu aprendi com o jogo de tabuleiro. Tem abstração, em que você aprende a representar conceitos a partir de formas. Ou não, cartas desenhadas em que você vai fazer outro tipo de expressão. Tudo isso para te dizer que existe uma imensa variedade de competências que você pode explorar com o jogo de tabuleiro. E ainda que você não esteja pensando automaticamente que está fazendo isso, você está fazendo. Então é bem interessante porque você consegue ter até esse treino, né, na vida. Talvez eu não vá ter que entender o porquê que o Uber faz essa rota, mas faz todo sentido porque isso afeta totalmente a minha vida. E eu não necessariamente precisei aprender a dinâmica, eu aprendi o jogo. Nós combinamos aqui que nessa meia hora a gente vai jogar esse baralho dessa forma. Isso é um acordo social. Então a gente tem experiências artificiais de realidade treinando, jogando. Você joga e treina. E isso faz com que a gente aprenda. As sociedades aprendem jogando desde sempre. Então, o jogo de tabuleiro é um dos melhores lugares para você fazer isso com qualquer tema. Te desafio a ir lá conhecer no Instituto. Não precisa nem desafiar, eu vou. Agora eu vou mesmo, porque já estava curioso assim de ir, né, ver o ambiente e tal. E chegando lá, se for fazer tem algum instrutor, tem alguma coisa que te ensine ali a... Sim, se você quiser levar os seus próprios jogos, porque é um espaço super agradável, tem parte coberta, é bem bacana, você pode, no horário comercial do Instituto, ele está também no site disponível. Se você quiser a nossa mediação, no horário de abertura da biblioteca, de terça a sábado, do meio-dia às 18, e nos nossos eventos mensais. E uma coisa importante do nosso evento, a gente sempre tenta trazer uma discussão cultural a respeito do universo dos jogos. Então a gente vai ter uma editora brasileira, que inclusive está agora também na Inglaterra publicando, isso é muito bacana, conseguiram uma certificação internacional para jogo infantil, isso é muito bacana, conheci em Essen essa parte dela, não conhecia. Eles vão apresentar jogos família, que não são jogos infantis, são jogos para se jogar em grupo, transgeracionais. Então você não tem um jogo de criança, temática criança, é um jogo de família, mais aberto. E vai ter uma psicóloga falando sobre a importância dos pais terem esses momentos com os filhos. Então nós vamos ter lançamentos da uma editora maravilhosa também, de pequenos, designers independentes, que é a BG Birô. Então os lançamentos 2024 vão ser lá no Instituto Goethe. Legal. Então, para acessar o Instituto Goethe, eu vou colocar o site aqui na descrição do vídeo tudo, mas Goethe, eu vou ver se eu acerto. G-O-T-H-E com trema. Errei. Como que é? G-O-E-T-H-E. G-O-E-T-H-E. T-H-E. Não tem E com... Não tem mais. Não, é G-O-E-T-H-E. .de. .de. Isso. Tá, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, né? E aí o Instituto funciona de terça a sábado. O Instituto de segunda a sábado, a biblioteca de terça a sábado. Tá, e o horário? O Instituto horário comercial e a biblioteca do meio-dia às 18. Tá, entendi. Mas tem que fazer algum agendamento, alguma coisa para conhecer? O Não. Instituto é livre, só ir conhecer. A biblioteca também é livre, só ir conhecer. E sigam nas nossas redes, assinem a nossa newsletter, pelo site também. Vocês conseguem saber o que a gente... Sempre tá rolando alguma coisa por lá. Vocês conseguem acompanhar. Legal, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo aqui. Mas antes de terminar, tem uma perguntinha para fazer para você aí. Ela já assistiu o episódio, ela deve saber o que é. Eu queria te perguntar em alemão, mas eu não sei. Mas tudo bem. Ok. Mas eu vou falar teu nome em alemão. Patrícia Oliveira. Fluente. Patrícia Oliveira. Qual que é o teu brinquedo de infância? Uau! Eu acho que a minha mãe comprou pra mim uma boneca que ela era bolachinha, que ela engolia bolacha.
Ah, essa eu não conheço. Era da mesmo? Estrela. Da Estrela? E ela engolia bolacha e eu achava aquilo... Aham. Eu queria a boneca que engolia bolacha. Depois veio aqui, engoliu o suco, né? Mas foi ela. Caramba, que engolia bolacha da Estrela. Era bolacha, parecia bolacha Maria. Aham. Aí a boneca fazia com a boca. Aham. E aí Ai, que legal. eu vi esses dias essas coisas de a criança pôr o dedo, né? Acho que eu nunca pus o dedo, não. Pra ver se Mas a bolacha ela ela engolia. comia. Mas legal. Ó, Patrícia, eu agradeço a tua participação. É sempre legal o pessoal sai de São Paulo, vem pra cá, né? Tira um tempo pra poder bater esse papo aqui com a gente. Tomara que a gente se encontre o ano que vem lá na Spielwarenmesse. Sim. Tá bom, olha, tá legal. Tá aí. Mas o Goethe tá aí pra te ajudar. Então, tomara que a gente se encontre lá, né? E a gente vai estar lá, agradecer a Scarlett que nos convidou para estar indo lá para a feira e produzir conteúdo, mostrar os brasileiros que vão até lá, né? Porque tem muitos, inclusive lá de Laranjal Paulista, várias empresas que vão lá para expor os produtos, né? Então, como eu falo, já tive a oportunidade de conhecer, mas como visitante, agora estou indo a trabalho, né? Então, se você quiser participar e conhecer a Spielwarenmesse 2025, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, em Nuremberg, na Alemanha, você acessa o QR Code que está aqui na tela, cai direto no site lá com todas as informações para você saber um pouco mais sobre a maior feira de brinquedos do mundo. Patrícia, obrigado, tá? Vamos ver se for possível, eu vou lá pro Instituto, sei lá, se puder gravar alguma coisa para mostrar, tal, pra gente divulgar no nosso canal, eu vou lá fazer essa produção de conteúdo lá para ajudar, e quanto o que a gente puder também, né? Ajudar de novidades, manter esse contato, né, com vocês, porque é muito interessante, cara, essa parte de jogos aí que pega certinho na educação da criança. De todas as idades. Sim, de todas as idades, mas você pega 0 aos 200. Mas você pega uma criança hoje em dia, uma gamificação aí que começa a aprender lógica, né? Acho que às vezes hoje em dia falta um pouco de... Hoje eu tava vendo o show do Milhão, quero nem falar o nome da universidade. Foi pedir pros universitários lá, eles não sabiam coisa básica do básico, uma pessoa inclusive saiu do programa porque eles erraram a resposta de... Então, assim, você fala, pô, aluno de universidade, gente, não sabe quando começa o que é quaresma, o que não é, enfim, aí você vê que, de repente, a base não foi bem feita, né? E os jogos ensinam muito, ajuda muito nisso, né? Tem uma coisa importante, se me permite. Sim, claro. Que é o seguinte, quando você joga, você está numa experiência fora do celular, fora de qualquer outro meio digital. Existem aplicativos que você pode usar, não é sobre não utilizar o digital, mas é sobre você ter uma experiência diferente. Nosso dia a dia é o tempo todo no celular. A gente nunca leu tanto como hoje. O ponto não é a leitura, é qual leitura. Sim. A gente rolar a tela, pular palavra-chave, ficar o tempo todo na timeline, isso não é necessariamente acumulativo em termos de conhecimento. E não só dizendo conhecimento, conteúdo, a quaresma. Eu acho que sim, cultura geral ajuda, mas essas pessoas não vivem nem as festividades da quaresma, isso para mim é um pouco mais grave do que não saber a data. Porque esse eu acho que é o grande problema, a gente está a vida tão atomizada, tão individual e digital, que a gente tem pouco esse espaço da experiência. Por que o jogo eu acho que pode ser interessante? Porque ainda que seja apenas com finalidade de lazer, você está aprendendo e absorvendo algo diferente do que está posto no nosso dia a dia. Acho que nos faz falta hoje um pouco essa coisa mais concreta, material, o olho no olho. Sim. E isso impacta sim na educação. E aí nesse ponto eu acredito que é interessante você pensar no jogo, porque o conteúdo ele vai ajudar muito. Aprender brincando é muito fundamental. Sociedades se construíram assim. Nós devemos continuar assim. A gente não pode perder o que a gente aprendeu até hoje, né? E não é porque é jogo que não é sério. Pode ser sério, mas ainda que não seja, que seja só para se divertir, a nossa diversão não precisa ser apenas no celular, na tela. A gente precisa um pouco mais de calma, foco, concentração. E isso o jogo de tabuleiro também traz. E é muito interessante.
você pode ter numa jogatina, você pode perder o jogo, você pode achar o jogo chato, um sorriso vai sair. Isso sempre aconteceu com a gente lá. Então, é uma experiência que eu convido você e a todo mundo que quiser conhecer esse universo. Assim como o livro, todo jogo tem o seu jogador, todo jogador tem o seu jogo. Se aquele não é bom, troca. Não quero comprar, joga na biblioteca. Quero ir conhecer, vai numa luderia, vai em outro lugar. Existe algum que você pode se encontrar melhor e eu te garanto que vai ser um encontro bem diferente do que a gente está tendo hoje de excesso digital, telas. Então, essa parte eu gostaria de fazer. Acho que é importante a gente pensar que os jogos vão trazer, sim, sempre um ganho, seja ele qual for, na partida ou na vida. Legal, tá vendo? Fica com essa aí agora, né? Com esse recado dado aí. Patrícia, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, adorei o bate-papo nosso aqui. Acho que você é uma das pessoas que a gente pode trazer de tempos em tempos para atualizar todas essas informações, porque é de suma relevância esse assunto aí, tá bom? Obrigado e manda um abraço pro pessoal do Instituto lá, tá bom? Com certeza, obrigada. E a gente vai ficando aqui, né? Mais um episódio do Toys Podcast, agradecendo a Masfar Realidade Aumentada, a Orion Sites. Acesse o nosso site lá. Opa, caiu aqui o logotipo da Espírito Vale Messi, www.toyspodcast.com.br, e a We Love Create, que produz as nossas canecas aqui. A gente se vê no próximo episódio do Toys Podcast, se Deus quiser. Um abraço! The 20th of January to the 1st of February, I'll be here. Will you be here? Yes, and Barrington will be here. And will you be here? Spielwarenmesse Nürnberg.